Deus Marcial regrediu ao nível 2 capítulo 621. Como esperado, não existem vários dispositivos de gerenciamento de servidor em um único servidor. Não importa a reversão, um item tão importante não seria produzido em massa. Enquanto Seong Ji-han pensava na falta de dentes, eu continuei. Não me lembro de nada, mas parece que ela me subjugou e voltou no tempo. É por isso que não me lembro de meus dentes terem sido arrancados. Eu acreditava que o RD era o culpado por ter arrancado seus dentes. Mas por que os dentes perdidos são tão importantes? Bem, eu preciso dos meus dentes para completar sua transformação em um membro do clã leve. E para eu cumprir meus deveres como administrador branco. Eu parecia incapaz de mencionar o dispositivo de gerenciamento do servidor, então ele se esquivou da pergunta. É mesmo? Deviam ser dentes muito valiosos. Mas você acha que o RD os levou? Sim, quando recobrei o juízo, meus dentes haviam sumido completamente. Se o RD fizesse isso, ela não teria matado você? Por que você não tenta encarar a situação com mais calma? Você está certo. Na verdade, ela não teria motivos para me manter vivo. Com as palavras de Seong Ji-han, Id gradualmente começou a recuperar a compostura. Certo, pode ter havido um mau funcionamento, então irei procurá-los novamente. No entanto, até que eu os encontre, haverá um revés no processo de torná-lo um membro leve do clã. Que absurdo torná-lo um membro do clã leve. O plano original não era mandá-lo para Ark e usá-lo como escravo para o corpo principal de Id. Considerando isso, ele é alguém de quem eu deveria me livrar, mas... Por enquanto, ele estava chamando a atenção de URD no lugar de Sang Ji-han. Talvez seja melhor deixá-lo continuar fugindo. Pensando nisso, Seong Ji-han decidiu perguntar sobre a luz branca enquanto ele tinha o Id na linha. De qualquer forma, ainda não posso me tornar um membro do clã da luz devido à falta de luz branca. Como posso obtê-la mais rápido? Luz branca, Como sua característica foi implementada? Foi ativar o ícone da Torre dos Deuses Marciais no Battletube? Ah, isso mudou agora. O conteúdo da torre está claramente implementado. Essa é uma habilidade bastante inútil. Este lado pensou o mesmo até que Dongbang Saki voltou a si. Ainda assim, comparado com Id, que supostamente tinha autoridade de proteção, ou o RD, que poderia reverter o tempo, era de fato uma habilidade ambígua. De que adiantaria a implementação clara de conteúdo aqui? No entanto, você não deve alocar pontos para outras características. Você deve se concentrar apenas no conteúdo da torre para obter luz branca. Então quanto tempo levará para desenvolver minhas habilidades? Não existe uma maneira mais rápida de conseguir isso? Bem, se mais vídeos relacionados à torre forem enviados para o Battletube, a taxa de crescimento da luz branca deve aumentar. Do Battletube? De alguma forma, esta estatística parecia intimamente relacionada ao Battletube. Ele não ganhou mais luz branca quando a Torre dos Deuses Marciais recebeu maior atenção? Agora, se houvesse mais vídeos relacionados à torre que Seong Ji-han operava, ele poderia obter mais luz branca de lá. Qual é a conexão entre Battletube e White Light? Você descobrirá quando se tornar um membro do clã Light. Seong Ji-han franziu a testa com essas palavras. Esse cara sempre dizia, quando você se tornar um membro do clã Light, para tudo. Mas eu já não me tornei um? O corpo principal de Id em Ark não disse que ele já era um membro do clã leve? Mesmo assim, por ser membro do clã, ele não sabia de nada. Enquanto eu falava sobre Battletube com Seong Ji-han. Pensando bem, a propriedade do Battletube não passou para o RD. Parece que ela definitivamente não arrancou meus dentes. Ele pareceu muito mais aliviado depois de confirmar a propriedade ali. Qual é a conexão entre seus dentes e a propriedade do Battletube? Bem, há uma conexão profunda. Eu não posso te dizer, no entanto. Por quê? Porque não sou um membro do clã Light. Você entende rápido. Esse cara, como esperado. Ele falou sobre membros do clã Light, quando não quis responder. Não parece que o RD os levou, então vou procurar meus dentes novamente. Percebendo através da conversa com Seong Ji-han que não foi o RD quem arrancou seus dentes. Ele encerrou a comunicação, dizendo que iria procurá-los novamente. Bem, ele continuará atraindo o Agron de URD por um tempo. Nesse caso, ele deveria aumentar minha luz branca de volta para 200 nesse meio tempo. Pensando nisso, Seong Ji-han ligou o Battletube, seguindo o conselho de Id. Então, Zing. Ao contrário de antes, a tela do Battletube não apareceu imediatamente. Em vez de clarão, uma esfera de luz branca pura apareceu diante dos olhos de Sang Ji-han. Então, Battletube fornece suporte de emergência para o isolado. Com esta mensagem, a esfera foi absorvida pelo seu corpo. A estatística, luz branca, aumenta em 10. Sua pontuação de habilidade aumentou facilmente em 10 pontos. O que é isso? Aquele cara da ID disse que saberia quando se tornasse um membro do clã Light. Ele não esperava ganhar luz branca apenas acessando o Battletube assim. Algumas pessoas trabalharam duro para reunir estatísticas uma por uma, mas os membros do clã Light receberam pontos de habilidade apenas por fazer login. Na verdade,
A rota recente de Seong Ji-han para obter luz branca através da operação da torre também não foi tão difícil. Ainda assim, conseguir 10 pontos de habilidade apenas para acessar o Battletoad parecia muito fácil. Eu me pergunto se isso dá pontos toda vez que eu saio e volto. Ele tentou sair e entrar novamente no Battletoad, só para garantir. Mas a mensagem de suporte de emergência não apareceu novamente. Parece que não dá pontos todas as vezes. Seong Ji-han engoliu sua decepção depois de tentar se reconectar algumas vezes sem aumentar os pontos de habilidade. A propósito, isolar. É assim que eles se referem aos membros do clã Light? De acordo com id. Ark era uma instalação para isolar os preguiçosos. Mesmo que eles se autodenominassem membros do clã da luz entre si. Afinal, o termo oficial era isolar. Mas se os isolados com apenas uma característica manifestada são tão fortes, quão poderosos são os normais que não são assim? Enquanto Seong Ji-han ponderava sobre essas pessoas, normais, que poderiam ter múltiplas características. Você também poderia fazer isso, não é? O administrador vermelho falou de dentro do azul e do vermelho. Sim, você pode expandir sua autoridade, não é? Eu poderia, de fato. Certamente, quando a luz branca atingiu 100 e 200 respectivamente. Você pode expandir sua autoridade de luz em mais um nível. A oportunidade de expandir sua autoridade havia chegado. Ele ignorou intencionalmente esta mensagem para se tornar um membro do clã Light, mas se eu expandir minha autoridade agora, não poderei operar na Ark. Claramente, apenas membros do clã Light podem operar no Ark. Se ele alocasse mais características, não deixaria de ser preguiçoso. Então, não faria sentido aumentar ainda mais sua autoridade de luz. No entanto, quando morei em Hefesto em Ark, descobri o significado da coleção de URD. O significado da coleção? O administrador vermelho disse algo inesperado. Sim, a árvore Yggdrasil no setor oeste fornece vitalidade infinita. Eu, no sul, me torno uma fonte de energia exclusivamente para o URD em Ark. E a espada infinita no norte se torna o meio de força de URD em Ark. Então havia uma Yggdrasil no oeste. Parece que todas as coleções têm suas funções. Então, a coleção posicionada no leste também deve ter uma função atribuída. Certo, o trabalho da coleção oriental é libertar-se do controle de Ark. No entanto, o URD não encontrou uma autoridade capaz de fazer isso até agora. Apesar de abrir e fechar vários servidores. Mas você está dizendo que a estatística azul torna isso possível? É por isso que o URD mostra tanto interesse na sua habilidade, não é? A estatística azul era de fato uma habilidade especial, mas era realmente capaz de se libertar do controle de Ark? Seong Ji-han tinha muitas dúvidas, mas... Bem, eu deveria pesquisar um pouco. Afinal, a característica atual de implementar claramente o conteúdo da torre, além de reviver Dongbang Saki, não teve muita utilidade. Ganhar uma nova autoridade de luz parecia ter um mérito considerável. Para isso, precisarei aumentar minhas estatísticas de qualquer maneira. Tanto operar o dispositivo de gerenciamento do servidor quanto tentar ocultá-lo com azul depois de ganhar nova autoridade de luz, tudo isso exigia que a luz branca crescesse. Para obter mais luz branca, muitos vídeos relacionados à torre precisam ser enviados, disse ele. Seong Ji-han procurou por Tower no Battletoad. Inúmeros vídeos de estratégia da torre apareceram. Depois que Tower foi oficialmente incorporado como um jogo na Battle.net, o número de vídeos que o cobriam já havia aumentado enormemente. No entanto, já existem tantos, mas precisamos de ainda mais? Seria difícil ganhar estatísticas. Pensando nisso, Seong Ji-han navegou em seu próprio canal. Lá, ele encontrou. Torre é boa, mas quando a Torre dos Deuses Marciais será inaugurada? Eu quero obter o status vermelho. Estávamos tão perto, e de repente a torre aparece e tudo para. Fechar, passei no cutoff, mas ainda não consegui a estatística eu. Já acabou mesmo? Não há como obter a estatística vermelha? Muitos telespectadores deixaram comentários pedindo a reabertura da Torre dos Deuses Marciais. Eles pareciam desesperados porque estavam perto de obter o status vermelho, mas não conseguiram. Mas não posso simplesmente reabrir a Torre dos Deuses Marciais. A Torre dos Deuses Marciais, que foi a missão final do tipo de jogo, Torre. E onde o dispositivo de gerenciamento do servidor foi armazenado. Ele não poderia abri-lo ao público como antes. Em vez de... Ei, estatística vermelha, não é grande coisa distribuí-lo gratuitamente como antes, certo? Está tudo bem, o inferno foi atualizado, então podemos distribuir ainda mais do que antes. Você atualizou o inferno? Quando? Eu experimentei um inferno completo dentro do corpo principal. Você acha que eu deixaria por isso mesmo? Eu imediatamente apliquei aqui. Ele aplicou as coisas tão rapidamente. Ainda. Se distribuirmos mais do que antes, qualquer um não obterá o status vermelho? Isso não parece certo. Vamos distribuir a mesma quantia de antes. O que isso importa? Este mundo é, em última análise, uma simulação em Ark. Não importa se minha habilidade está espalhada, não é? O administrador vermelho, talvez tendo percebido algo depois de ver a existência de Ark, sugeriu que não importaria se sua habilidade fosse mais distribuída.
Ainda assim, isso é importante para mim. Mesmo que tenha começado como uma simulação deles, vou normalizá-lo. Normalizar servidor 4212. Como? Um mundo criado não desaparecerá se decidirem aboli-lo? Terei que encontrar um caminho durante a próxima invasão. No final das contas, você não tem nenhum plano, não é? Bem, isso é verdade por enquanto. Seong Ji-han encerrou a conversa ali e desceu da Torre dos Deuses Marciais para a torre, então ativou o Battlетube. Pessoal, já faz um tempo. Enquanto ele cumprimentava, os espectadores entraram imediatamente. Ah, isso é. A Torre dos Deuses Marciais? Finalmente reabrindo? Não, só parece a torre. À medida que eclodiu o debate sobre se era a Torre dos Deuses Marciais ou a torre baseada no plano de fundo mostrado na tela. Switch. Acima da caótica janela de bate-papo, letras roxas apareceram. Black Administrator está acessando seu canal. O administrador constante. Uma mensagem dizendo que o administrador negro havia feito login apareceu sozinha. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.